Nós sabemos que muitas vezes vamos ser punidos. Nós erramos. E cometemos deslize nas nossas leis materiais. Mas a gente está sempre atento. Sempre cuidando para não errar. Por quê? Porque eu sei que se eu errar, dependendo do erro, eu tenho uma punição já pré-escrita. Se eu tirar a vida de alguém, eu sei que eu vou ser preso, vou ser julgado, né? Porque existe uma lei que diz que se eu matar alguém, existe toda aquela prerrogativa disso, né? Que eu sei, tenho consciência que eu vou ser punido. Ou não, mas geralmente ele é punido. Materialmente, eu estou falando. Então a gente muitas vezes para pensar e se preocupa demais com isso. E é interessante que se preocupe mesmo. Mas o que eu quero ir mais além. O tema de hoje é para a gente buscar essa preocupação, mas no sentido moral, no sentido evolutivo, no sentido onde eu possa ter uma diretriz, onde eu possa buscar se existe lei de adoração. Como é que funciona essa lei de adoração? Não serei punido por um juiz aqui, material, mas no futuro, talvez pela minha consciência, né? Pelo erro que nós todos cometemos, nós estamos ainda num processo de evolução e engatinhando. Então veja bem, a espiritualidade, ela criou as leis morais. E dentro dessas leis morais existe 12 leis. A primeira delas é lei divina ou lei natural. Depois tem a lei da adoração. E vem a lei do trabalho, da reprodução, da conservação, lei da destruição da sociedade, do progresso, da igualdade, da lei da liberdade, da justiça, do amor, da caridade. Então vocês começam a pensar assim, poxa vida, hoje nas leis físicas eu tenho um manual, uma constituição, eu tenho as diretrizes que me norteiam, que vão dizer, olha, é por aqui. Né? A gente segue o caminho. Mas nas leis espirituais, se não viesse o advento da espiritualidade para nos esclarecer, para nos orientar, para nos direcionar, nós íamos ficar um pouco perdidos. Né? E aí nós vamos mostrar aqui mais na frente, como é que nós, quando eu falo nós, estamos perdidos ainda, muitas vezes, mais, outros menos. E quando eu falo em nós, eu gostaria que vocês sempre pensassem no seu eu como espírito. Se despisse da matéria e interpretasse tudo pelo pensamento que vocês têm, como o seu caráter, seu jeito de ser, é o seu espírito. E que ele não nasceu ontem. Não nascemos ontem, nós temos milhares de anos. Passamos por diversas civilizações, costumes, crenças. Né? E aí que nós temos que nos dar atenção. Então vejam bem, esses ensinamentos, eles fazem parte, esses 12 fazem parte dos fundamentos da doutrina espírita, dos fundamentos, né? E estão expressos nas primeiras obras básicas do espiritismo. As obras básicas estão ali, né? Então o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, e nele tem todas as respostas que nós podemos entender como perguntas. Eu vou fazer uma pergunta, se essa tem resposta para isso. O Livro dos Espíritos tem. Então nós não estamos tão perdidos assim. Nós temos um balizador. Então vejo vocês, a lei de adoração, essa lei, ela se refere à elevação dos pensamentos a quem? A Deus. A Deus. A lei de adoração ela se refere à elevação dos nossos pensamentos. Por que o pensamento? Mais na frente eu falo. Mas se a gente passar e voltar ao passado, e eu quero dizer um passado de 1000 anos, 2000 anos, 3000, 5000, tendo como referência, por exemplo,
Moisés. Nós vamos perceber que ao longo desse tempo, tendo como referência Moisés, a adoração ela mudou ao longo do tempo. Ela mudou. Mas por que a adoração mudou? Porque a partir do momento em que nós vamos evoluindo, nós vamos criando uma mudança interior. E essa mudança dá-se o nome de processo evolutivo. E quanto mais eu aprendo, quanto mais eu evoluo, mais eu vou entendendo. É um processo natural, né? Então veja bem, o que é essa evolução? É a busca de conhecimento. Nós vamos buscar o conhecimento e conhecimento. E as mudanças se dão ainda e vão se dar sempre. Que falam como revelação. Revelação. O que é que Jesus fez? Ele veio nos revelar o quê? O amor. Jesus só falava de amor. E essa essência do amor, ele abriu um leque para todos nós. Então, Jesus foi a terceira grande revelação surpreendente. Jesus não apontava o dedo para ninguém, ele só falava em amor. Em resumo, ele disse: baseiem-se no amor. E aí, essa revelação mudou a nossa forma da adoração a partir de Jesus. Eu diria assim, começou lá com Moisés, com a revelação dos 10 mandamentos. Como é que era a sociedade na época de Moisés? Os hebreus. Como é que nós temos assim um conhecimento básico de Moisés? Moisés ele veio para libertar os hebreus, né, do Egito, da escravidão. Mas isso perto da missão de Moisés não é nada. Quando ele trouxe, não na forma talvez que a gente entenda hoje, e se apareceu dessa forma para ser mais palpável em termos de entendimento, a tábua dos 10 mandamentos. Ele foi 10 mandamentos revelados por um plano superior, para que o povo, a partir dali, seguisse exatamente aqueles 10 mandamentos. Por quê? Se fizesse mais do que 10 mandamentos, com certeza nós não iríamos entender. Estou falando nós porque a gente não sabe se não viola também, né? Como é que eu posso entender alguma coisa se eu ainda não busquei isso? Eu ainda não fui atrás desse esclarecimento. E quem vinha de um costume de adorar bezerros, de sacrifícios, né, era a forma de oração, e mudar isso repentinamente para dizer: amai a Deus sobre todas as coisas, é uma mudança extremamente significativa e de difícil entendimento, porque Deus na época era muito relativo. Então essa foi a primeira revelação e um dos primeiros ensinamentos a nós: adorar a Deus, nosso Pai. E mais na frente eu falo por quê. Como é que se referiam os povos antigos em relação à adoração? Como é que acontecia isso? O ato de adorar um culto era um culto, naquela ocasião, que era considerado uma divindade. Nós podemos condenar aquele povo hoje? Não. Esse era o entendimento. Era assim que eles pensavam, assim como nós pensamos em determinadas coisas, que mais lá na frente, talvez há centenas ou milhares de anos lá na frente, nós vamos ter um outro entendimento. Então, ninguém erra porque quer errar. A gente erra por ignorância. Não ignorância no sentido vulgar, mas a ignorância de conhecimento. Eu não sei se eu tirar a vida de alguém, se eu tirar a vida de um animalzinho, eu não sei se eu estou fazendo mal para quem. Eu tenho que me esclarecer. E a partir do momento em que eu tenho conhecimento do mal que eu estou praticando, lentamente eu vou melhorando.
E aí nós passamos a ter um entendimento melhor. É assim que é a evolução. Mas nos tempos antigos, as famílias, em cada família, tribo, cidade, raça, tinha seus deuses. Deuses particulares, inclusive. Por quê? Por que a gente fala? Naquela época eles procuravam Deus por quê? É porque nós nascemos dentro de nós temos uma chama dentro de todo o espírito nosso de buscar esse Deus verdadeiro. Não aquele Deus material. Então, nos templos e homenagens, eles acreditavam que tudo faziam por seus admiradores, que Deus aceitava aqueles rituais de morte, de sacrifícios, né? Então eles davam o nome disso a Deus. Até que chegou uma época em que foi descoberto que os índios, os indígenas, adoravam sol, chamavam de Deus Sol, Mãe Lua, mas era de uma forma que, porque não conheciam, como nós hoje estudamos, lemos, a verdadeira sentido de um Deus. Quem é esse Deus que eu devo adorar no sentido de um pai, mas no sentido respeitoso? E não no sentido de submissão. Porque o Deus, nosso Pai, não quer isso. O que Ele mais quer é que os seus filhos, todos nós, consigamos atingir um patamar de evolução em que, através do nosso irmão Jesus, deixou aqui, gravado aqui, que chama-se amor. Então, essa é a forma que nós temos de adorar o nosso Pai. É através de uma gratidão, é através da adoração, da oração, é através dos nossos atos, né, de renovação, de mudança. É isso que nós precisamos. Porque essa adoração, que na época, nos primórdios da civilização, eles vinham de uma forma de sacrifícios inadmissíveis. Hoje nós estamos num processo já que, em comparação àquele período, nós já melhoramos. Mas será se ainda nós não temos ainda alguma mágoa, algum ressentimento contra o próximo? E aí, se a gente fizer o seu exame de consciência e disser assim, eu tenho um problema com alguém que eu não consigo perdoar, por exemplo. Mas eu tenho que perdoar. Porque é dessa forma que nós vamos reverenciar o nosso Pai. É essa forma que nós vamos mostrar para Ele que nós estamos buscando o que Ele mais deseja. É a nossa melhora. É o nosso ser interior. Então, e se a gente faz esse exame de consciência e consegue detectar nesse exame de consciência determinados assuntos em que eu ainda preciso melhorar, que bom. Seja grato a Ele. Que bom, você já está conseguindo alcançar ou detectar algo que precisa mudar. E aí, isso é realmente uma forma de adoração. Nós saímos de um patamar de sacrifícios a animais, a pessoas, para um patamar hoje, através da doutrina espírita, de olhar para dentro de si, fazer um exame de consciência, buscar uma melhora moral. E é isso que a doutrina espírita ela prega, né, através das obras de Kardec. É exatamente nos nortear, nos mostrar o que é o caminho. Não é apontando o dedo, não. É só mostrando. E nós devemos ter um certo cuidado, muitas vezes, com a interpretação de alguns temas que a gente lê, da fonte que nós vamos buscar, que hoje a internet está aí, as redes sociais estão aí, né? E muitas vezes a gente lê um texto, um chamamento lá, que nos leva à curiosidade,
E essa curiosidade poderá nos levar a uma não verdade. Então a gente tem que ter muito discernimento, né? Conhecimento, muita leitura nas obras de Kardec. E falando nisso, hoje os centros espíritas disponibilizam o ESD, é um estudo sistematizado da doutrina espírita. É um estudo fantástico, que ele vai dar base, do alicerce, para o entendimento nosso. Aqui tem as quartas-feiras, às 8, 20 horas, é o Carlos, né? Que é o responsável. Então, esse estudo sistematizado, ele vai nos dar uma amplidão na nossa visão, nosso conhecimento espiritual. Porque se eu pegar o livro dos Espíritos sem ter nenhum embasamento nisso, ele vai ser interessante. Mas eu posso ter uma certa dificuldade. Mas quando entra no estudo que os centros disponibilizam, vocês vão observar que é muito simples entender essa doutrina. Porque é uma doutrina baseada em amor. Ela pegou lá o que o nosso irmão Jesus deixou e abriu. Kardec ele abriu. Não ele, né? Mas os codificadores, espíritos superiores. Então essa forma, aí eu começo a pensar assim, ó, nós viemos de uma cultura que muitas vezes para adorar, nós precisamos ir para um determinado local e ali eu estou adorando o nosso Pai, Deus. Não é preciso. Existem locais que eles são dotados de energias fantásticas e isso facilita. Mas não necessariamente eu preciso ir. Porque a adoração está onde? No nosso pensamento. O que é o pensamento? Vocês já pararam para pensar o que é o pensamento? Não no sentido científico, não. O que é o pensamento? É a nossa identidade. Nós somos o que nós pensamos. O que eu penso é a minha identidade como espírito. É o meu caráter. É a minha personalidade. Por isso que é fácil da gente saber os nossos erros. Porque se eu tenho uma dificuldade de relacionamento com alguém, se eu não perdoo ninguém, ou se eu tenho um caso de discórdias com alguém no qual eu não perdoei ainda, eu não perdoei. Esqueçam a matéria. Saiam de frente do espelho. Trabalhem o seu interior. Porque esse pensamento, nós falamos o que nós pensamos, certo? Ninguém fala uma besteira aqui se não está pensando. Nós falamos. Então, antes da verbalização, antes da minha movimentação, eu pensei. Quem é eu? Eu, teu espírito, seu espírito. Então, como é que como é que está a minha relação com o Pai, Deus? Qual é a maneira que eu estou qual a forma que eu estou adorando esse Pai? Será que eu estou sendo grato? Será que eu expresso a minha gratidão todos os dias para Ele? Será que eu peço força para Ele, porque eu sei que Ele pode me ajudar? E Ele quer? Não sei. Cada um tem a sua personalidade. Era muito comum a gente ouvir: eu não levo desaforo para casa. Era comum isso. O que quer dizer isso? Falta de conhecimento? Falta de esclarecimento? Não sei. Mas com certeza absoluta precisa melhorar. Isso eu tenho certeza. Então, é fácil concluir que nos basta o pensamento e a vontade, porque funciona mais ou menos assim. Vou fazer uma figura aqui bem, para vocês terem mais ou menos um entendimento. Quando eu penso, eu crio aqui eu plasmo, a gente usa a palavra plasmo, né? Eu crio aqui aquilo que eu estou pensando. Quando eu quero o bem a alguém, eu penso, e a gente emana energia de amor. Estou plasmando, e pela minha vontade, isso vai em direção à pessoa que eu quero bem. Mas assim como eu quero bem, também tem o mal.
Eu também posso pensar assim. Sabe quando é que nós pensamos assim? Vocês vão ficar chocados porque eu estou falando isso. Quando nós julgamos. E quando a gente julga, nós estamos sendo o quê? Os juízes. Nós estamos já dando uma conotação para aquela pessoa, e eu não estou sequer e buscar um entendimento, que ninguém erra porque quer errar. Nós erramos por desconhecimento, por ignorância mesmo. Mas também a pessoa poderia dizer, um defeito que eu tenho pode ser uma virtude do próximo, e o defeito do próximo pode ser uma virtude minha. Ela é muito heterogênea. Por isso que a gente não pode julgar. Então, isso a gente tem que ter entendimento, né? Na questão 649 do Livro dos Espíritos, que eu me referi antes, Kardec pergunta para os espíritos superiores: em que consiste a adoração? Em que consiste a adoração? E a resposta é: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem, sua alma, quer dizer, aproxima o homem, no seu espírito, a ele. E responde, lá na passagem de Jesus, tem uma parte que Jesus diz assim, ó, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isso está em Mateus 22. Esse é o primeiro e maior mandamento. Isso não é eu que estou falando. Jesus disse isso. Foi o nosso irmão Jesus que disse isso. Vou repetir. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então hoje nós temos à nossa disposição uma série usando um termo popular, uma série de bússola que pode nos guiar, nos orientar, nos direcionar. Então cabe somente a nós, à vontade. A lei, na questão 653 do Livro dos Espíritos, eu anotei isso aqui que eu acho fantástico, que a lei de adoração é uma lei natural ou divina e tem como características ser eterna e imutável, como nos esclarece essa questão 615 do Livro dos Espíritos. Ela é eterna como o próprio Deus é imutável, porque não muda de tempos em tempos, ou segundo a necessidade das leis humanas. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, a lei de adoração, como todas aquelas outras 11, porque são 12 no total, tem esse esclarecimento que nós vivemos, como disse aqui para vocês, quer ver? Nós vivemos, como é que eu vou viver no trabalho? Existe uma lei do trabalho, uma lei moral, que consta na parte 3 das leis morais do capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Depois tem a lei da reprodução, a lei da conservação, tem da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade. Então veja, nós temos uma orientação, basta seguir, basta querer, basta ter vontade. E para reflexão, adorar a Deus é ver a sua presença divina nos olhos de todos os homens. Amar o próximo como a si mesmo. A lei para o espírita é de justiça, de amor e de caridade, que ensina que o primeiro e maior direito do homem é o de viver, e por isso não pratica nenhum ato que possa lesar o seu próximo.
nós temos um único objetivo, todos nós, que é a evolução. E aí poderíamos trocar isso e dizer assim, não, eu quero a verdadeira felicidade. Mas nós só vamos alcançar a verdadeira felicidade evoluindo, buscando, querendo. E aí eu espero que a exposição de hoje possa trazer para vocês essa reflexão. Né? Eu sempre falo assim, quando a gente vem no centro espírita, a gente vem em busca de um alimento. É o alimento da alma. Né? É como se a gente se energizasse para o enfrentamento das nossas provas, das nossas expiações. Então, vocês ao saírem daqui, comece a pensar sobre isso. Pensar mais sobre um Deus, esse Deus Pai de amor, né, que quer, como ninguém, que a gente consiga alcançar, melhorar, buscar esse entendimento. E se tiverem alguma dificuldade, faz uma conexão com o nosso irmão Jesus, né, e tenha nele o exemplo do que é amor. Então, meus irmãos, como eu falei, né, satisfação minha muito grande ter voltado aqui e espero ter contribuído com todos vocês, né, nessa fase de reflexão, de olhar em si todo comum de uma forma diferenciada. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado ao grupo, ao centro, e fiquem todos com Deus.